Há mais de 2000 anos, uma sala silenciosa aguardava um evento que mudaria o curso da humanidade. Um evento que transformaria pescadores humildes em gigantes da fé e um grupo inseguro em aclamados portadores de uma mensagem que ecoaria pelos séculos. Era o dia de Pentecostes. O Pentecostes cristão é um dos eventos mais emblemáticos do Novo Testamento, marcando não apenas a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, mas também o início da igreja como a conhecemos. Essa história, cheia de simbolismo e poder, transcende os séculos, inspirando milhões de cristãos ao redor do mundo. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, que tal fortalecer essa comunidade de fé? Se você é um apaixonado por histórias que alimentam a alma e inspiram o coração, já deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal. Aqui, a cada semana, exploramos os grandes acontecimentos da fé católica, trazendo histórias cheias de significado e emoção. Agora, vamos juntos ao dia que marcou o nascimento da igreja. Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos encontraram-se em uma mistura de emoções. Alegria por saber que ele estava vivo, mas também incerteza sobre o futuro. Antes de sua ascensão, Jesus deu uma instrução clara: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essas palavras eram ao mesmo tempo uma promessa e um mistério. O que seria esse batismo no Espírito Santo? Como isso aconteceria? Jesus então ascendeu ao céu, deixando os apóstolos com a missão de espalhar o Evangelho pelo mundo. Porém, sem a presença física de seu mestre, eles ainda se sentiram vulneráveis. A sociedade judaica estava em constante tensão com os seguidores de Cristo e o medo da perseguição pairava no ar. Os apóstolos, junto com Maria, mãe de Jesus, e outros discípulos, encontraram-se em Jerusalém em oração constante, aguardando o cumprimento da promessa. A cidade, por sua vez, estava em clima de festa. Era o Pentecostes, uma celebração judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa e reunia pessoas de várias partes conhecidas do mundo. Na manhã de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. Os apóstolos foram reunidos em uma casa, provavelmente em oração, quando um som como de um vento impetuoso veio do céu e encheu todo o lugar. Esse som não era comum, mas carregava algo sobrenatural. De repente, línguas como de fogo apareceram e pousaram sobre cada um dos presentes. Não era fogo que queimava, mas um sinal visível da presença divina. Ocorreu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Esse momento foi um divisor de águas. Antes do Pentecostes, os apóstolos eram homens simples, pescadores e trabalhadores comuns, muitos deles com medo de serem perseguidos. Agora estavam cheios de coragem, prontos para proclamar a mensagem de Cristo ao mundo. Jerusalém estava cheia de peregrinos de várias partes do mundo para celebrar o Pentecostes. Pessoas de diferentes línguas e culturas estavam na cidade, e o som vindo da casa onde os apóstolos estavam chamou a atenção de muitos. Logo, uma multidão se reuniu. O que viram e ouviram os deixaram perplexos. Cada um ouvia os apóstolos falando em sua própria língua. Era como se uma barreira universal tivesse sido quebrada. Aqueles galileus, homens simples, proclamavam as maravilhas de Deus em línguas que nunca aprenderam. A multidão ficou dividida. Alguns ficaram maravilhados, perguntando-se o que aquilo queria. Outros zombaram, dizendo: eles estão bêbados. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, clamou-se com coragem para falar. Ele começou corrigindo a multidão. Estes homens não estão bêbados, como vocês pensam. São apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário,
Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro continuou explicando que o que estava esperando era o cumprimento das promessas de Deus, desde os profetas até a vinda de Jesus. Ele falou sobre como Jesus, o Messias prometido, havia sido crucificado pelas mãos dos homens, mas que Deus o ressuscitara dos mortos. Sua mensagem foi poderosa e cortante. Ele concluiu dizendo: Portanto, saibam com certeza, Deus tornou Jesus, a quem vocês crucificaram, Senhor e Cristo. As palavras de Pedro atingiram os corações da multidão. Muitos ficaram profundamente comovidos e perguntaram: o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. E vocês recebam o dom do Espírito Santo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram uma mensagem, foram batizadas e se uniram à comunidade de seguidores de Cristo. Foi o nascimento da Igreja Cristã, um movimento que, inspirado pelo Espírito Santo, cresceu rapidamente e mudou a história do mundo. Os apóstolos, antes temerosos, agora eram testemunhas ousadas da ressurreição. Guiados pelo Espírito Santo, eles chegaram a pregar o Evangelho em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra, como Jesus havia ordenado. O Pentecostes não é apenas um evento histórico, é um marco espiritual. Ele representa a presença contínua do Espírito Santo na vida dos cristãos, capacitando-os a viver e proclamar a fé. O Espírito Santo que desceu naquele dia é o mesmo que atua hoje, trazendo conforto, orientação e poder aos que creem. Ele é o elo que conecta o humano ao divino, o intermediário que transforma corações e renova vidas. O Pentecostes também simboliza a unidade na diversidade. Pessoas de diferentes línguas e culturas foram unidas por uma mensagem universal de amor, graça e redenção. A história do Pentecostes nos lembra que a missão da Igreja é guiada pelo Espírito Santo. Assim como os apóstolos foram capacitados para levar o Evangelho ao mundo, os cristãos de hoje são chamados a fazer o mesmo. Que essa história nos inspire a viver com coragem, a buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas e a compartilhar a mensagem de Cristo com o mundo, seja qual for o desafio. Pentecostes é um convite para todos nós. O convite de sermos transformados, guiados e usados por Deus para realizar sua obra na terra. Que podemos dizer sim a esse chamado, assim como os apóstolos fizeram há mais de 2.000 anos. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber em primeira mão as novas histórias sobre a nossa fé. Fiquem com Deus.